boa noite. Estamos começando mais um Direito da Gente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje nós vamos falar sobre prisão em flagrante. Para isso nós trouxemos como nosso convidado o doutor Pedro Henrique Santana Pereira, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei, além de professor de filosofia e pós-graduado em Direito Público. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite, doutora Leidiane. É um prazer, uma satisfação muito grande estar presente aqui no programa Direito da Gente e poder estar esclarecendo a população de São João del Rei várias questões relacionadas ao assunto. Você aí de casa, você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Mande sua pergunta para nós. O nosso telefone é 3372-3720 ou ainda você pode enviar uma mensagem de texto para 9972-1640 ou então enviar um e-mail para direitodagente@tvcampusdeminas.com.br. Bom, doutor Pedro, começando aqui a nossa conversa, o que é prisão? A prisão, que é algo histórico na nossa sociedade, é uma forma de impedimento, cerceamento da liberdade, por meio da qual as pessoas têm privados determinados seus direitos e, em razão disso, sofrem uma sanção do Estado pelo descumprimento de determinada lei ou descumprimento de alguma questão relacionada às normas de uma sociedade. Doutor Pedro, quais os casos em que é possível a prisão? A legislação nossa hoje, a civil, permite apenas a prisão em razão de dívida alimentícia, a prisão civil. E na seara penal, nós temos hoje a prisão em flagrante, que é aquela que ocorre logo em seguida ao cometimento do delito, ou quando a pessoa é encontrada instantes após. Nós temos a prisão preventiva, que é uma prisão de natureza cautelar, ou seja, uma prisão especial que vai ocorrer quando a pessoa que cometeu determinado delito, ela traz um risco à sociedade, ou seja, é o que nós chamamos dentro da área de processo penal, ela é necessária para a garantia da ordem pública, que é para que a pessoa ela não continue cometendo delitos, ordem econômica, para que ela não continue desviando dinheiro, como exemplo de um bancário ou de uma pessoa que tem o domínio do poder econômico, para garantia do cumprimento da lei, nos casos em que a pessoa, por exemplo, tenta ficar se ocultando, tenta se esconder, e também, o último caso, para a aplicação da lei penal, que é às vezes a pessoa que fica tentando fugir ou tenta ficar impune, então a lei determina que a pessoa fique presa para que ela não desapareça, ou, por exemplo, ela não fique coagindo testemunhos ou desrespeitando as pessoas que estão envolvidas a um determinado processo. Além da prisão preventiva, nós temos a prisão temporária, que é uma prisão especial, prevista na Lei 7.960, que é possível apenas em determinados crimes que estão descritos nessa lei. Por exemplo, o crime de homicídio, o crime de roubo ou o crime de estupro. E essa prisão ela pode viger pelo prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Tirando essas prisões que nós temos, a civil e essas de natureza cautelar, a flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária, a última espécie de prisão que nós temos é a prisão em definitivo, que é aquela que vai surgir quando a pessoa tem uma pena dada pelo Poder Judiciário e já não tem mais possibilidade de nenhum recurso. Aproveitando o assunto do seu livro, com relação a essas modificações ocorridas em 2011 com a reforma do Código de Processo Penal, essas modificações, elas foram benéficas? Pois bem, a título de explicação, nós podemos dizer o seguinte: antes dessas modificações, o juiz ele tinha duas soluções no caso da prisão de uma pessoa. Ou ele permitia que ela respondesse ao delito em liberdade, concedendo o que a gente chama de liberdade provisória, que é o direito da pessoa ficar livre, mas ela tem determinadas obrigações de comparecer e às vezes até de quitar a fiança, ou a pessoa era mantida presa. E o juiz, ele ficava sem saber, porque são duas situações extremas. De um lado, a liberdade, todos têm direito à liberdade, e de outro, a prisão, que é a pena mais pesada que nós temos no nosso país.
E essas medidas cautelares, nós chamamos de medidas cautelares por quê? Porque são modalidades de cautela, são maneiras pelas quais o juiz ele fiscaliza ou impede a pessoa acusada de tomar determinadas condutas. Com essas medidas cautelares, o que aconteceu? O magistrado passou a ter um rol de possibilidades que não sejam ou a prisão ou apenas a concessão da liberdade. Então, olhando sobre essa perspectiva, o surgimento dessas medidas cautelares em agosto de 2011, a gente está com 1 ano e 2 meses de vigência dessas medidas cautelares, foi uma medida muito benéfica, porque o magistrado, se ele entender que não é o caso de conceder apenas a liberdade, ele pode adotar alguma dessas medidas cautelares que nós vamos tratar daqui a instantes. Então, nessa perspectiva, as medidas cautelares surgiram para suprir uma lacuna que existia, porque não existia um meio termo entre a prisão e a liberdade. E a partir dessas medidas cautelares, esse meio termo surgiu justamente por quê? Porque o juiz, analisando o caso, ele vai ver que medida pode ser aplicada para que o sujeito não fique simplesmente em liberdade. Então ele vai poder, por exemplo, proibir a pessoa de frequentar determinados lugares, proibir ela de ter contato com determinadas pessoas, ou, por exemplo, exigir que ele tenha um comparecimento semanal, mensal ou quinzenal ao fórum para prestar informações do que está fazendo, de que trabalho tem, de onde está morando. Pode, por exemplo, proibir a pessoa de se ausentar da comarca. Essas medidas não existiam anteriormente. Então o juiz ficava em dificuldade. Poxa, não é o caso de eu conceder a liberdade para esse indivíduo. Porque ele, por exemplo, ele vai voltar a bater na vítima, às vezes vai querer fazer a perseguição dela. Mas, poxa, eu vou mandar prender essa pessoa e ao final ele vai ter uma pena que vai ser pequena, talvez nem vai precisar de ficar preso para cumprir. O juiz ficava sem saída nesses casos e ou deixava a pessoa presa ou mandava que ela ficasse solta. Com essas medidas cautelares é possível que ele adote outros pesos e medidas para que chegue a uma solução que vá atender aquele caso em específico. Essa reforma trouxe para nós... Você precisa de passar para a pergunta? Não, pode continuar. Essa reforma trouxe para nós uma gama de medidas cautelares que são taxativas. O que significa? Apenas essas medidas que estão previstas na lei são as que podem ser aplicadas. O juiz não pode inventar uma medida que não tiver prevista nessa lei. E essas medidas elas estão no artigo 319 e artigo 320 do Código de Processo Penal. Vamos falar elas aqui. Comparecimento periódico em juízo significa você comparecer ao fórum e dizer o que você está fazendo da vida, onde você está trabalhando, onde você está morando. E esse comparecimento periódico é o juiz que vai determinar. Você vai ter que ser semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com as circunstâncias, por exemplo, do processo. Se é uma pessoa que está desempregada, que não faz nada, talvez seja plausível que se exija um comparecimento semanal, até como forma de obrigar a pessoa a estar fazendo alguma coisa. A segunda medida, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, como, por exemplo, a estádio. Isso muitas vezes é aplicado a torcedores que vão a estádios e se envolvem em brigas de torcida, em desavenças. Ou, por exemplo, para um indivíduo que frequenta determinado ambiente, por exemplo, um bar, e está sempre se envolvendo em badernas ali, o juiz pode pedir que ele deixe de frequentar esses locais sob pena de ser preso ou de se adotarem medidas que sejam mais graves. A terceira medida é uma proibição de manter contato com pessoa determinada. Essa medida ela já existia, por exemplo, na Lei Maria da Penha, que nos casos de agressão da mulher, o agressor ele era impedido de manter contato com ela. Então essa medida também pode ser possível, por exemplo, numa vítima de uma lesão corporal, numa briga. O juiz pode impedir, por exemplo, que o cara que cometeu esse crime, ele se aproxime da vítima e mantenha qualquer tipo de contato. E aí esse contato em todos os sentidos, seja por telefone, seja por e-mail, por envio de SMS, ou até o contato físico. Além dessa medida, nós também temos a proibição de se ausentar da comarca. Também é muito importante para que a pessoa não se evada da culpa, né? Ela não fuja, ela não deixa de
não deixe de cumprir com as suas obrigações, que é comparecer ao processo, responder pelo crime. Nós temos o recolhimento domiciliar no período de folga e nos finais de semana. Essa medida é entendida como uma medida mais gravosa, mais grave. Então, muitas vezes, entende-se que ela só deve ser aplicada quando as outras não surtirem efeito. E o que é esse impedimento? A pessoa ela simplesmente vai sair do trabalho para casa, casa para o trabalho. Justamente para quê? Para que não se envolva em outros crimes, não se envolva em outras brigas, em outros problemas que aquelas pessoas tiveram relacionados com o delito. Além disso, a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, o que é isso? Impedir que a pessoa continue desenvolvendo o trabalho dela quando esse trabalho dela foi responsável pelo surgimento do crime. Um exemplo que pode ser dado é de um administrador público. Uma pessoa que, por exemplo, trabalha na administração municipal e ela faz o desvio de verbas, de quantias vultuosas, essa pessoa ela pode ser impedida de exercer esse cargo ou essa determinada função. E outro exemplo é o gerente de um banco que faz lavagem ou desvio de dinheiro, ela também pode ter, pelo juiz suspenso, esse direito dele de continuar desenvolvendo as suas atividades, justamente porque elas têm um caráter nocivo. Além disso, a internação provisória da pessoa, quando ela é considerada inimputável ou semi-imputável. O que significa isso? Quando a pessoa não tem um discernimento completo sobre o que é certo e o que é errado, o juiz ele pode determinar que haja essa internação, desde que, claro, haja demonstração de que a pessoa não tem essa consciência. É uma pessoa, por exemplo, que tenha uma compreensão distorcida da realidade, talvez um surdo-mudo, ou uma pessoa que tem algum tipo de patologia psicológica que... No caso do usuário, um usuário de drogas, um dependente químico ou um dependente de álcool? Esse tipo de medida, ele vai depender de uma avaliação precedente de profissionais específicos, que tenham conhecimento sobre a questão. Porque o juiz não tem conhecimento técnico para dizer se uma pessoa tem discernimento ou não. Então essa medida ela só pode ser adotada quando, por exemplo, existe um laudo médico, um laudo de um psicólogo, psiquiatra ou profissional que tem conhecimento do assunto, atestando, demonstrando que essa pessoa não tem discernimento completo. É um caso que eu vi lá de Belo Horizonte, estive acompanhando até pela internet, de um moço que ele cometeu um homicídio e o juiz percebeu que ele não era muito bom, pediu para que fossem feitos ou fossem comprovados com os laudos específicos e pediu para que fosse feita essa internação especial na instituição específica lá de Belo Horizonte. Agora eu não me recordo o nome. Então, é necessário que exista uma comprovação. Mas é possível? Anterior. Não, é possível desde que exista essa comprovação de que a pessoa não tem discernimento. Porque o juiz, a gente como cidadão médio, não tem possibilidade de dizer de forma científica, olha, aquela pessoa ela não tem discernimento completo, ela tem. Então, para que se tome essa medida, é necessário que haja essa comprovação médica. Além disso, nós temos Ixi, acho que estão faltando as medidas. Nós vamos deixar para o próximo bloco, nós vamos chamar agora um breve intervalo. Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre prisão em flagrante e temos como nosso convidado o doutor Pedro Henrique Santana Pereira. Doutor Pedro, você falava sobre as medidas cautelares e ficou de complementar para nós quais as outras medidas cautelares que a lei assegura para o cumprimento, para assegurar, né, o desenvolvimento do processo penal. Bom, nós já tínhamos falado de outras medidas cautelares, eu não vou retomar elas por causa da questão do tempo, mas terminando as medidas, nós temos o monitoramento, ou monitoração eletrônica, é uma medida nova no país e que está seguindo aquele exemplo do direito norte-americano, que lá nos Estados Unidos, filme, né? A gente vê muito isso em filme, né? Daquela pessoa, aqueles filmes de comédia, que a pessoa não pode sair de perto de casa. Raio, né? E isso mesmo, justamente tem essa mesma natureza. A monitoração eletrônica justamente vai monitorar o indivíduo para que ele não possa frequentar determinados lugares, ou para, por exemplo, ele não possa se retirar, sair de casa. Essa medida ainda está em implementação, vai demorar um pouco, porque nós sabemos... Já começou a ser implementada? Eles ainda estão em teste, tem alguns locais que ainda estão em teste. Mas é uma medida bem complicada, porque exige um aparato do Estado muito grande. Porque você vai precisar de comprar essas coleiras, né? Tipo uma coleira, a tornozeleira, não sei, coloca no pé.
E além disso, é necessário que se tenha profissionais qualificados para fazerem esse monitoramento. Então, nós ainda não temos legislação que regulamenta essa questão específica, de forma que essa medida é uma medida que talvez passe a ser aplicada daqui a 10, 20 anos, né, porque é algo muito recente. Além dela, nós temos a proibição de ausentar-se do país, é uma medida que foi adotada, por exemplo, naquele caso famoso do mensalão, de algumas pessoas que eram envolvidas, eles tiveram que entregar os passaportes justamente para não se ausentarem do país, porque ausentando-se do país, a pessoa ela simplesmente pode fugir da culpa. Vai para um país aí, que, por exemplo, está no meio de uma guerra, a não ser que hajam procuras assim, muito grandes, mas é muito difícil conseguir efetuar a prisão desse indivíduo. Passadas essas medidas, nós temos a possibilidade de prisão domiciliar, que é uma prisão especial, que é prevista para pessoas que estão doentes, que têm doenças graves, para gestantes que estão passando por um parto de grande gravosidade e também para idosos com idade maior de 70 anos. Né? Então é uma medida, essa prisão domiciliar para maiores de 70 anos dificilmente vai ser aplicada, né? Levando-se em conta a expectativa de vida do brasileiro que está entre 70 e 75 anos. Mas essa medida cautelar de prisão domiciliar, ela tem sido muito aplicada em casos de pacientes que têm doenças muito graves. Eu tive um caso que fiz acompanhamento de uma senhora de 60 e poucos anos que estava, por exemplo, com câncer terminal. Não se justifica que a pessoa fique acautelada no presídio. Agravando ainda mais o estado de saúde. Sem né? dúvida, né? Ela não fazia a dignidade da pessoa humana. Né? Ela não fazia jus porque não tinha atingido a idade de 70 anos, mas em razão dos problemas que ela tinha, problemas muito graves, muito sérios, o magistrado permitiu que ela passasse o resto da vida dela em casa e parece que hoje ela continua bem e até teve uma significativa melhora. E a fiança. Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre prisão em flagrante e temos como nosso convidado o doutor Pedro Henrique Santana Pereira. Doutor Pedro, você falava sobre as medidas cautelares e ficou de complementar para nós quais as outras medidas cautelares que a lei assegura para o cumprimento, para assegurar, né, o desenvolvimento do processo penal. Bom, nós já tínhamos falado de outras medidas cautelares, eu não vou retomar elas por causa da questão do tempo, mas terminando as medidas, nós temos o monitoramento, ou monitoração eletrônica, uma medida nova no país e que está seguindo aquele exemplo do direito norte-americano, que lá nos Estados Unidos, filme, né? A gente vê muito isso em filme, né? Daquela pessoa, aqueles filmes de comédia que a pessoa não pode sair de perto de casa. Raio, né? E isso mesmo, justamente tem essa mesma natureza. A monitoração eletrônica justamente vai monitorar o indivíduo para que ele não possa frequentar determinados lugares ou para, por exemplo, ele não possa se retirar, sair de casa. Essa medida ainda está em implementação, vai demorar um pouco, porque nós sabemos... Já começou a ser implementada? Eles ainda estão em teste, tem alguns locais que ainda estão em teste. Mas é uma medida bem complicada, porque exige um aparato do Estado muito grande. Porque você vai precisar de comprar essas coleiras, né? Tipo uma coleira, a tornozeleira, não sei, coloca no pé. E além disso, é necessário que se tenha profissionais qualificados para fazerem esse monitoramento. Então, nós ainda não temos legislação que regulamenta essa questão específica, de forma que essa medida é uma medida que talvez passe a ser aplicada daqui a 10, 20 anos, né? Porque é algo muito recente. Além dela, nós temos a proibição de ausentar-se do país, é uma medida que foi adotada, por exemplo, naquele caso famoso do mensalão, de algumas pessoas que eram envolvidas, eles tiveram que entregar os passaportes justamente para não se ausentarem do país, porque ausentando-se do país, a pessoa ela simplesmente pode fugir da culpa. Vai para um país aí, que, por exemplo, está no meio de uma guerra, a não ser que hajam procuras assim, muito grandes, mas é muito difícil conseguir efetuar a prisão desse indivíduo. Passadas essas medidas, nós temos a possibilidade de prisão domiciliar, que é uma prisão especial, que é prevista para pessoas que estão doentes, que têm doenças graves, para gestantes que estão passando por um parto de grande gravosidade e também para idosos com idade maior de 70 anos. Né? Então é uma medida,
essa prisão domiciliar para maiores de 70 anos dificilmente vai ser aplicada, né? Levando-se em conta a expectativa de vida do brasileiro, que está entre 70 e 75 anos. Mas essa medida cautelar de prisão domiciliar, ela tem sido muito aplicada em casos de pacientes que têm doenças muito graves. Eu tive um caso que fiz acompanhamento de uma senhora de 60 e poucos anos que estava, por exemplo, com câncer terminal. Não se justifica que a pessoa fique acautelada no presídio, agravando ainda mais o estado de saúde, né? Sem dúvida, né? Ela não fazia a dignidade da pessoa humana, né? Ela não fazia jus porque não tinha atingido a idade de 70 anos, mas em razão dos problemas que ela tinha, problemas muito graves, muito sérios, o magistrado permitiu que ela passasse o resto da vida dela em casa e parece que hoje ela continua bem e até teve uma significativa melhora. E no caso da efetiva prisão, né, durante o curso do processo, qual que é o prazo para essa prisão? Isso depende da prisão que ocorreu. A prisão em flagrante, ela só pode ser mantida no momento em que aconteceu o crime. Se essa prisão ela foi convertida em prisão preventiva, que é uma prisão que nós temos de natureza temporária, mas que pode ser mantida até o final do processo, desde que haja necessidade, essas medidas cautelares elas vão poder ser adotadas desde que o magistrado, o juiz, ele entenda que não há mais necessidade que o indivíduo continue preso. Então, nós vamos ter um exemplo que é bem simples, um indivíduo que foi preso por lesão corporal, porque teve uma briga no bar. Então, ele foi preso em flagrante, o juiz entendeu por bem converter em prisão preventiva, porque ele estava muito agitado, é um cara perigoso, que sempre se envolve em brigas, mas no decurso do processo o juiz entende que ele não oferece mais o risco. E, por exemplo, a adoção de uma medida cautelar de proibir ele de frequentar aquele bar em que ele caçava briga e proibir ele de aproximar da vítima, seja através dessa medida, seja possível que ele fique quieto, que ele não se envolva em outros problemas, ele pode revogar essa prisão e aplicar essas medidas cautelares. Da mesma forma que a lei prevê que pode haver justamente essa nova modificação. Se o juiz aplicou a medida cautelar e o sujeito voltou a frequentar no bar e saiu de novo em briga com a vítima, descumpriu essas medidas cautelares, o juiz pode voltar a decretar a prisão preventiva. Então, essas medidas elas sempre podem ser modificadas a critério do juiz, desde que ele entenda que haja necessidade, avaliando a situação de fato ali. Então, a gente tem a medida a prisão preventiva. Qual que é o prazo para a prisão preventiva? A prisão preventiva, ela não tem prazo específico. Ela pode ser mantida enquanto for necessário durante o decurso do processo, tá? Esse é o grande problema que nós temos na nossa legislação. A reforma do processo penal queria colocar um prazo para prisão preventiva de 180 dias. Só que esse artigo foi vetado justamente porque tem casos em que o criminoso é de alta periculosidade e o processo ele não consegue terminar para que o sujeito tenha a sentença dele comece a cumprir a pena em menos de 180 dias. E às vezes pode-se ter um criminoso muito perigoso de volta às ruas, justamente porque a prisão tem um prazo. Então o legislador entendeu por bem manter esse caráter excepcional da prisão preventiva. Ou seja, ela pode ser decretada e pode perdurar até o final do processo, até via sentença condenatória, desde que ela continue sendo necessária. Então a prisão preventiva ela não tem prazo específico e isso acontece justamente para resguardar a própria sociedade, porque tem criminosos de altíssima periculosidade. Por exemplo, como você deixa um maníaco do parque, que se envolveu no homicídio de várias mulheres, solto? Então é uma situação muito complexa. E às vezes o processo é um processo muito complexo e precisa de às vezes 1, 2 anos para que haja devida instrução. E se o sujeito não estiver preso, ele pode voltar a cometer outros crimes e pode inclusive estar se ocultando. Bom, doutor Pedro, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você fizesse as considerações finais para nós sobre esse tema. Eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite que me foi ofertado pela emissora e pelo pessoal da OAB. É sempre uma satisfação ser recebido aqui por vocês. Que é uma honra, né? E estar auxiliando na compreensão de determinadas questões. Eu vou estar sempre à disposição para estar participando. E também para esclarecimentos dos telespectadores, porque a gente sabe que muitas vezes surgem várias dúvidas, as pessoas ficam com vergonha de perguntar.
ou às vezes não tem tempo de formular a pergunta. E sobre esse assunto aqui em específico, eu queria deixar bem claro que essas modificações surgiram e elas foram para benefício da sociedade, para benefício do cidadão e para que haja uma maior justiça na aplicação do processo, porque o juiz não tinha como chegar ao meio termo, ou ele mantinha preso ou ele mandava soltar essa pessoa. Com o surgimento dessas medidas cautelares, a prisão ela passou a ter um caráter, ela passou a ter uma natureza mais excepcional ainda, e só em casos em que realmente é extremo. Porque se o juiz ele pode aplicar outras medidas cautelares, para que ele vai manter a pessoa presa? Nosso presídio está lotado, está cheio de pessoas, porque infelizmente o que nós percebemos aqui no Tribunal de Minas e aqui nas comarcas da região, os juízes ainda têm uma certa resistência de aplicar essa lei, porque falam, mas quem que vai estar fiscalizando? Ninguém vai estar fiscalizando. Então, muitas vezes, eles preferem manter a pessoa presa. E, às vezes, o sujeito cometeu um delito mínimo, se envolveu, por exemplo, num furto mais simples, numa questão assim, menos perigosa, ele está ali no meio de criminosos de alta periculosidade. Então, nós ainda convivemos com essa certa dificuldade dos magistrados e dos tribunais de estarem aplicando essas medidas cautelares. Mas isso vai sendo equacionado com o tempo, e essas medidas só surgiram para o bem da sociedade, para o bem da população. Agradeço mais uma vez a todos e vou aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para minha colega Ana Luísa, da cidade de São Tiago, que hoje está fazendo aniversário. Ana Luísa. E também um abraço, Ana Luísa. Parabéns, Ana Luísa. E um abraço para o meu amigo Adriano Santiago, que também está lá em São Tiago, me assistindo aqui. E hoje me quebrou um grande galho, que eu tive alguns problemas, porque meu veículo estava no conserto. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos a honra de ter nos agraciado com seu conhecimento, doutor Pedro. Eu gostaria de agradecer também a Ângela do Tijuco, que mandou felicitações a mim, parabenizando pelo programa, dizendo que eu faço um trabalho muito bonito e sempre trago no programa pessoas para tirar dúvidas dos telespectadores. Ângela, muito obrigada mais uma vez por sua audiência. E obrigada a você também, telespectador, por ter nos agraciado com a sua audiência. O nosso programa ele é reprisado todas as quintas-feiras, às 10h50 da manhã e às sextas-feiras, às 10h10 da noite. Na próxima quarta-feira, nós temos um novo encontro às 19h30. Contamos com você. Muito obrigada e boa noite.